Começar a gravação. Pessoal, então nós vamos começar a nossa aula, tá bom? Se der algum problema, né, eu aviso aí, mas eu acho que agora o computador está resolvido. Vamos ver a nossa aula de hoje. Então, sobre liderança nós já falamos, motivação, né? Hoje nós vamos falar sobre avaliação por competência, tá? Então, eu coloquei aqui um texto sobre gestão de pessoas por competência em organizações públicas, tá? Então, opa, esse aqui é um texto para vocês lerem, né, e se fundamentarem aí na questão da avaliação. É mais um material, né, para vocês estudarem. Então, hoje eu vou falar sobre a questão da avaliação. E aqui tem um questionário, né, que eu já tinha postado para vocês sobre a avaliação de 360 graus, que eu vou estar falando também. Boa noite, Bruno. Firme, Bruno. Temos que estar firme, tá? Não podemos desistir aí. É isso aí, né? O mundo é para os bons, é para os fortes, tá? Ninguém nos derruba, não. O que eu liguei aqui? Ó, que não deu, ó. Aí tem o questionário lá, quem quiser responder, sobre a avaliação de 360 graus, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula aí. Pessoal, em relação ao trabalho que eu pedi, alguém tem dúvida sobre o trabalho? Deixa eu abrir aqui a data. Deixa eu ver que dia que vai ser o nosso trabalho. Dia 13 de novembro, semana que vem. Semana que vem vocês têm lá a apresentação do trabalho que eu pedi. Alguém tem dúvida? Então, professora, eu não consegui assistir as aulas anterior, que estava sem internet em casa e está bem ruimzona até para assistir as outras matérias, mas eu Aham. vou rever já essa começo de semana, daí já consigo ter uma ideia a mais Tá, do trabalho. então eu vou reexplicar o trabalho. Richard, acorda, Richard. Tá, eu vou explicar. Tá bom? Não faz mal. Eu vou explicar novamente, tá? Sem problemas. Mas é individual ou em grupo daí, professora? Não, pode ser em grupo, tá? O Matheus optou em fazer individual. Eu, na realidade, eu penso que o ideal é fazer em grupo, mesmo que quebre o pau, né? Mesmo que, mesmo que a situação complica, né? Ó, as médias de vocês, como é que vai ser calculado a nota de vocês agora no próximo bimestre, no final, né? Então, olha lá, ó, a avaliação vai ser a primeira semana de dezembro. Então, se nós calcularmos aí, meu Deus, não tem mais quase aula. Olha só, dia 13
Dia 4 é a prova. Então, nós vamos ter mais 2 aulas. No dia 27 de novembro, eu vou fazer a revisão de prova. Então, nós temos ali, ó, dia 4, aí tem o projeto integrador, a prova integradora, a participação na aula, então, quem responde as perguntas, participa da live, né? E o seminário, que vale de 0 a 1 ponto. Deixa eu explicar o que é para fazer. É parecido com o trabalho anterior. Vocês deverão de fazer slides certinho, tá? Para apresentar sobre, cadê? Seu seminário, cadê você? Tá aqui, ó. Tá, então, deixa eu colar ali para vocês que vai ficar melhor. Acho que agora vai dar. Vou colar aqui. Aqui, ó. Em equipe, escolher um tema da área de carreira. Então, vocês podem escolher sobre comunicação, sobre motivação, sobre ética, sobre avaliação, sobre a profissão, alguma coisa, por exemplo, sobre a profissão de vocês. Tá? O tema eu deixei livre. Vocês vão ter que fazer os slides, colocar lá o tema, os objetivos do trabalho, os 2 objetivos, a justificativa, por que vocês escolheram aquele tema, a fundamentação teórica, não precisa colocar um monte de coisas lá, mas colocar os autores, né? Quais são os autores que fundamentam o que vocês escolheram. As ações, tá? O que vocês vão fazer em relação àquilo, né? O projeto, o plano de trabalho de vocês, as considerações finais e as referências, tá? E as referências, tá bom? Então, apresentem, façam lá, né? Coloquem um slide, o primeiro slide. Você apresenta a instituição, o curso, a disciplina. O segundo slide, você apresenta a equipe. O terceiro slide, você coloca o tema. O quarto, os objetivos. O quinto, a justificativa. O sexto, a fundamentação teórica. O que vocês pesquisaram, as ações em relação àquele tema e as considerações finais aí. E as considerações finais. Tá tudo bem? Tranquilo. Tá? Daí, qualquer coisa, vocês podem me passar no meu e-mail para eu dar uma olhada. Tá? Essa semana e semana que vem eu estou com muita coisa, então eu estou com algumas atividades aí, até que eu estou atrasada. Outra coisa, sobre o PI. Vocês precisam de alguma ajuda no PI? Por enquanto não, professor. Teve umas mudanças, pelo menos no grupo, né? Porque bastante gente saiu, desmanchou-se o primeiro grupo que eu estava, integrador. Aí passei para um outro grupo, mas está bem tranquilo, né? Aham. Então tá bom, tá? Só tira uma dúvida aqui, professor. Pois não. Que nem referências teóricas, ela pode ser de qualquer tipo de fonte ou tem que ser só de, digamos assim, de artigos científicos daí? O ideal é ou livro ou artigo científico. Aquele Wikipedia lá, por favor, aquilo lá é um lixo ambulante. Alguém tinha que ir lá e deletar. Como vocês, na área de vocês, tem muito site, né? Então, às vezes, você pode achar muita revista,
né? Tem muita revista na área de vocês, muito site. Daí não tem problema, tá? Às vezes você acha, né, algum conceito, alguma coisa em site, né? Tá? Em revista. Agora, blog também, né? Ah, sim, pode. Brasil Escola, sim. Né, tinha um colega aí que tava colocando o filme, aí eu até perguntei para ele se poderia mesmo, dele confirmou, disse que dava para colocar aí, ó, até de tirar de Não, você filme. pode, você pode usar filme, por exemplo. Sabe, Bruno? Você pode usar um filme para fazer trabalho. Pode. Bacana. Eu Tá? achei que não podia. Não, você pode usar até uma peça de teatro. Você pode usar uma peça de teatro, você pode usar um filme, você pode usar um livro infantil, você pode, tá? Então, não tem hoje, né? Hoje as coisas se abriram muito. Na época que eu estudei, era só livro. Nem revista o professor permitia. Tem revistas, né? Na área de vocês, tem muitas revistas eletrônicas, né? Boas, ok? Um YouTube, né? Alguma palestra interessante, ok? Pode ser? Podemos tocar aula? Então, vamos ao slide. Pessoal, hoje eu vou falar de um assunto bem interessante que as empresas elas devem, né, utilizar, que é a questão. Nós temos duas questões aqui. Hoje eu vou falar sobre avaliação por, por competência. Nós também temos a avaliação de desempenho. Então, a avaliação de desempenho, você vai avaliar o quê? O desempenho daquele colaborador no trabalho, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a história do trabalho. O pessoal tem 120 slides hoje, hein? E eu ainda me atrasei, mas graças ao computador funcionou, porque eu ia dar aula lá na casa do meu vizinho já. Eu já tinha até pedido. Ah, lá ele tem, né, um computador enorme que parece uma televisão, né? É outra coisa também. Então, nós temos que pensar aqui, a era de industrialização clássica, a partir da Revolução Industrial de 1950. Quem puder, assista, procure na internet, né, no Google, o filme sobre a questão da Revolução Industrial. A era industrial neoclássica, que foi de 1950 a 1990, e a partir de 1990 entrou a era do conhecimento, que hoje é a era do saber fazer, do saber sentir, do saber viver. Bom, a industrialização clássica, o que ela pensava? Nas pessoas como o quê? Mão de obra, tá? O início da industrialização, do proletariado, e aqui já começava o discurso, tá? Já começava o discurso da questão aqui, o discurso de quem tinha dinheiro e da escravidão aqui, né? A transformação das oficinas, a questão da estrutura tradicional, a necessidade de ordem e rotina, a centralização, o confinamento social das pessoas, o trabalhador era visto como uma máquina. Aí tem lá o filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, que é muito interessante.
Bom, aí nós vamos adentrar na industrialização neoclássica, pessoas como recursos. Até 1990, houve o quê? A expansão da indústria, as fábricas, a questão de soluções organizacionais, necessidades de adaptações, o ser vivo, começa a se olhar para o ser humano. Ainda não com um olhar na plenitude como deve ser feito. Mas aí o departamento pessoal ou departamento de relações industriais, ele passa a ser departamento de recursos humanos. Então já se inicia um olhar para as pessoas, mas como gente. Era da informação, pessoas como parceiras. Daí aqui começa, né? Parceria, cooperação, trabalho em equipe, não é mais departamento de RH, mas sim o departamento de gestão de pessoas, a questão do dinamismo, da mudança, da questão de necessidades aqui de mudanças. E houve aí, então, a revolução. Aqui nós temos que pensar. Até a década 30 era pré-jurídico trabalhista, funções descentralizadas. Nós não tínhamos ainda uma legislação trabalhista. Décadas de 30, 50, burocrática, inicia-se o surgimento da legislação trabalhista, as questões legais, ninguém poderia contratar aqui um funcionário sem ter as questões legais. Tecnicista, daí aqui na década, né, de 50 e 60, preocupação com o quê? Com a automobilística, a maquinária, de 60 a 70, de sistêmica, né? A integração, o enfoque cultural, a questão estrutural, a década de 90, daí já se inicia uma discussão de quê? Das estratégias. E aqui dentro de tudo isso que eu estou colocando, que provavelmente vocês já viram em outras disciplinas, vocês podem, então, deslumbrar, verificar o quê? A questão da tecnologia. Onde é que a tecnologia, o avanço tecnológico complexo, ele começou a acontecer. Bom, nós temos que pensar aqui nas mudanças, nas atribuições do RH. RH tradicional, ele é operacional, preocupado com o qualitativo, policiamento, o funcionário faltou, não faltou, administrativo, voltado para a função, voltado para a empresa, reativo, RH estratégico, preocupado com o quê? Com o quantitativo, parceria, consultivo, voltado para o negócio, para o resultado, trabalhar mais de maneira preventiva, na questão aqui da prevenção, questão estratégica. Então, aqui o comunicador, selecionador, treinador, avaliador, analista de cargos, o líder, o negociador. Dentro da gestão, planejar, descentralizar, trabalhar aqui a questão da flexibilização integrada, consultorias, o feedback de 360 graus, o learning, organizacional, a gestão por competência, ajustes de estratégias aqui na área de RH, ouvir os funcionários, promover recursos, gerir transformações, dar feedback aqui frequente,
dar feedback aqui frequente aos funcionários, práticas de monitoramento, parcerias, gestão de carreira, atrair talentos, orientar as pessoas, trabalhar aqui o alinhamento, condições de medir os resultados, a questão do capital humano. Aí nós temos que pensar em quê? Na missão. Qual é a missão dessa empresa? A visão, os objetivos, análise ambiental. Nós vamos estar trabalhando nas próximas aulas a questão da pesquisa de clima organizacional. Até onde que essa equipe, esses colaboradores ou empregados, eles estão satisfeitos ou não? Análise organizacional, as estratégias, os valores organizacionais, as normas, os padrões, tá? E aqui alguns exemplos de valores. Pode até ser que já mudou, né? 3M, não sei se a 3M ainda existe, né? Porque isso aqui são exemplos que eu peguei, assim, da internet. A BN, então, integridade, respeito, trabalho em equipe, profissionalismo, a inovação, integridade absoluta, respeito, aqui, integridade, missão, representa o quê? A razão, o propósito, Missão, solucionar problemas. Nossa razão de ser é criar a natura aqui. Acho que até já mudou, né? Mas o que é a visão? Então, eu tenho que pensar. Eu vou abrir uma empresa, vou trabalhar numa empresa, eu tenho que entender isso. Qual é a missão, qual é a visão, quais são os objetivos, valores. A visão é voltada para quê? Tá? Para o futuro, para a compreensão. Aqui, visão, experimentar o prazer, avançar, aplicar a tecnologia. Metas. Aqui, ó. Smart. Específica, mensurável, exata, realista, limite de tempo. Não adianta eu devagar, pensar em coisas que não vão ser aplicadas. Exemplo de metas. Treinar 100% da equipe, comprar 2 máquinas, abrir 3 filiais, ter parcerias. E aqui o homem histórico. A antiguidade da contemplação. A era moderna, ação. Contexto atual, conhecimento, inovação, vantagem competitiva. Estar sempre de bem com a vida. Feliz. Isso também. Aqui, ó, a questão aqui do dados não são séries e fatos. Informações, a tentativa de descrever algo, de eu relatar, de eu contar algo aqui. O conhecimento, a construção de um modelo teórico. Então, qual é o conhecimento que eu tenho sobre missão, sobre visão, sobre a questão estratégica? E aqui, muita coisa que nós já vimos, a questão da aprendizagem, os dados que eu tenho. Quais as informações que eu tenho, conhecimento e aprendizagem. Características do conhecimento. Eu posso compartilhar ou transportável. Eu vou transportar esse conhecimento.
Então, hoje nós temos aí a alta tecnologia, questão global, os valores sociais, com ênfase na igualdade. Se nós analisarmos, né, fazer uma avaliação geral do planeta, o planeta melhorou, tá? Ele melhorou em muitos aspectos. Questão da vacina, questão de mortes por guerra diminuiu significativamente. Outras doenças contagiosas, muita coisa melhorou, tá? A questão aqui da permanência, da cooperação globalizada, da questão paradigmática, a transformação contínua. Aqui eu tenho que pensar no quê? No capital humano, no conhecimento tácito. O que esses empregados, o que é tácito? É a prática, o que eu consigo fazer? O que essas pessoas têm de diferencial? Por que uma empresa me contrataria? O que eu tenho de diferencial? Aí eu tenho aqui a transformação, conhecimento corporativo, a sistematização vital, a socialização, o tácito, é o compartilhamento de conhecimento, por meio de quê? De experiência, do fazer, o tácito explícito, tá? É a metáfora, é a analogia, o símbolo. O explícito é a sistematização de conjuntos. Internalização, explícito tácito, é aprender, incorporar aqui o conhecimento. E aqui nós vamos adentrar aonde? Na gestão do conhecimento. Aqui eu trouxe o modelo norte-americano. O conhecimento explícito, a gestão do conhecimento tácito, buscar soluções tecnológicas em relação aos problemas, recuperação do conhecimento. Tá? Aqui, ó, homens ou máquinas. E agora? Tá? Aqui algum exemplo, né, do Banco do Brasil, a questão aqui da avaliação dos ativos intangíveis, a gestão eletrônica, o desempenho por competência, o inventário, o sistema interno de mensurar o conhecimento dos funcionários, site, intranet, internet, universidade corporativa, que é a troca de conhecimentos aqui, e a formação continuada da sua equipe, tá? O banco de novas ideias, o site de inteligência, os fóruns regionais. Aqui o Vale do Rio Doce, que trabalha com a questão da matriz por competência, gestão de desempenho, planos de desenvolvimento por competência. Aqui também é intranet, alguns não usam mais, né? Ambiente colaborativo, sistema de mensuração, LMS, né? Learning System, a intranet, os conceitos aqui, a Petrobras, tá? O programa de capacitação, de disponibilização, de metodologia, de mapeamento, de gestão. Hoje, né, o serviço de educação à distância, a aprendizagem contínua. Aqui nós temos a SERPRO, a Caixa Econômica Federal, a Prefeitura Municipal de Curitiba também, tem trabalhado muito com a questão da avaliação por competência, gestão, a Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul, Alagoas também, portais corporativos, são alguns exemplos. A Projex, a Vale do Rio Doce, o Banco do Brasil, a engenharia aqui, Embrapa. Então, são empresas aí que investem
na questão aí da avaliação por competência. O comportamento aqui do conhecimento tácito, a criação de conceitos, a avaliação, a construção de arquétipos, né, protótipos, de slogans, de conhecimento, a criação do conhecimento, o armazenamento, a utilização, aqui. Nós temos aí as novas competências. Quais são os arranjos, a organização, o foco, o poder, o final da Idade Média, alguém capaz aqui de pronunciar-se, qualificar. Aí nós vamos ter aqui o quê? Competir. Competição. Competidor. O que é competência? É o repertório de capacidade, de comportamento, que essa pessoa tem. E que ela vai melhorar. Tá? Que ela vai melhorar. Tá? Tá ok, pessoal? Deixa eu só responder aqui para o técnico, que eu estou conseguindo dar aula. Tá? Então, aí, né, nós temos aqui a questão da competência, né, os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, o desempenho, o treinamento do desenvolvimento. Aí aqui nós temos aqui o que é o conhecimento? É o saber, é o teórico. O que é habilidade? É o saber fazer. O que é atitude? É o saber ser. Eu gosto muito aqui, né, de explicar bem isso. O que é conhecimento? Se refere a quê? A formação acadêmica, as questões técnicas especializadas, as habilidades, a experiência, o conhecimento, as atitudes, os valores, as emoções. Aqui o exemplo da árvore. As raízes são o quê? As atitudes. O que é o conhecimento? O tronco, as habilidades, as folhas. Daí eu tenho que pensar em quê? Nas estratégias empresariais, organizacionais, funcionais, fornecer ferramentas aqui em relação à organização das pessoas, investir no desenvolvimento das competências, clareza, avaliar a questão do RH, da missão, da visão, dos valores, da cultura que nós vamos estar trabalhando, a questão da comunicação, do desenvolvimento, do feedback de 360 graus. O que é o feedback de 360 graus? O teu coordenador te dá feedback, mas você também dá feedback para ele. Um dá feedback para o outro. Focalizar aqui a atenção, a qualidade, planejar habilidades, facilitar o fluxo, os critérios. É aqui o modelo tradicional. Tá? Mas vamos ver aqui. Qual é o modelo tradicional de RH? Ele vai trabalhar com recrutamento, com seleção, com avaliação. Já por competência, ele já vai trabalhar aqui o quê? Os programas, a participação, a entrevista por feedback. Ele vai avaliar os conhecimentos, as habilidades, as atitudes. O modelo tradicional, ele vai trabalhar com seminários, com cursos, com levantamento de necessidades,
com ausência de instrumentos, com cultura paternalista. E o modelo moderno, ele vai trabalhar com o quê? Com projetos, com rastreamento, com ofertas de programas de treinamento contínuo, fazendo avaliação de desempenho, de potencial, estratégias que favorecem a gestão do conhecimento, a cultura participativa. Tá? Ainda dentro do modelo tradicional. Tá? RH aqui de indicadores subjetivos, às vezes não deixa claro isso, avalia por resultado, unilateral, o chefe é que manda. Daí nós vamos adentrar onde? Nas lideranças autoritárias, dentro do modelo tradicional. Aqui o modelo de gestão por competência, indicadores, esforço pessoal, participação, competência, sinalização, treinamento. E aqui ainda dentro do modelo tradicional, eu vou trabalhar aqui a questão vertical, de cima para baixo, tá? Às vezes falta maturidade aqui, foco no cargo, baseado em fatores, salário fixo. E aqui o modelo, né, de gestão por competência, carreiras verticais, mas principalmente laterais, com avaliação por competência, foco na pessoa, remuneração por competência, quer dizer, ela vai ter uma remuneração de acordo com que ela apresenta resultado. O salário, conforme aqui os ganhos, o tempo de serviço, vão valorizar a formação. Tipos de competência, pessoal, comportamentais. É tudo que o profissional precisa demonstrar de diferencial, técnica. É aquilo que ele faz, aquilo que ele executa. Tá? Tipos de competência. Eu tenho aqui diferenciais, estratégias, missão, essenciais. O sucesso do negócio, pelos clientes, básicas, tá? Manter a organização, o ambiente, estimular, clima de produtividade, terceirizáveis, aquilo que eu vou terceirizar, que serviço que eu posso terceirizar. Aqui alguns modelos, né? Magazine Luiza, Banco do Brasil, Caixa, que trabalham com avaliação por competência. Eu tenho que fazer o mapeamento do perfil, o que eu quero avaliar, o que eu vou mensurar, o que eu vou selecionar, o que eu vou avaliar. Se eu vou promover aqui o treinamento e desenvolvimento por competência, nessa competência aqui, o empregado precisa melhorar, remuneração por competência. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, sensibilização, conscientização, definição das competências, competência de cada função, a avaliação dos colaboradores, o desenvolvimento dos colaboradores, o acompanhamento. É aquilo que eu digo, às vezes a empresa, ela perde excelentes funcionários, porque ela não faz o acompanhamento, ela não dá o feedback, ela não diz para ele aonde que ele tem que melhorar, tá? O que ele tem que melhorar aqui, ó? Tá bom? Pessoal aqui, ó.
a questão das atividades descritivas, a missão setorial, né? Às vezes a empresa ela tem uma missão geral, mas cada setor tem sua missão, sua visão específica. Avaliação dos riscos, definição das estratégias, negociação das responsabilidades. Primeiro passo para eu implantar a avaliação por competência. Promover reuniões, fóruns, endomarketing. O que é o endomarketing? É a imagem que eu vendo de eu mesma dentro da empresa. Tá? Mapeamento, definição dos perfis, reuniões orientadas, né? Reuniões aqui por consultoria interna, seminários, consultoria interna, externa, workshop. Buscar essa estruturação organizacional, especialização do trabalho, divisão do trabalho, quais são as funções, a localização geográfica de cada um dentro dos departamentos, o produto, o processo, a descrição de cargos. Claro que eu não vou trabalhar como vocês, eu não estou dando aula para o curso DRH, mas nós temos o quê? O RH, ele precisa trabalhar a questão do quê? Da descrição de cargos, análise de cargos. Porque às vezes eu tenho uma descrição, mas o funcionário, o empregado faz outra, tá? Pessoal, só um minuto, eu vou abrir a janela aqui. Eu fechei tudo, daí estava me dando um calorão. Ai, é por causa do barulho, né? Bom, pessoal, aqui, ó, aqui eu tenho que pensar aqui na questão da agilidade, da atenção, da organização, do planejamento, da proatividade, do foco. Então, eu tenho que pensar, qual é a minha agilidade? Qual é a minha atenção? A minha organização, meu planejamento? Como é que é a minha comunicação? Nós já trabalhamos a questão da comunicação. O relacionamento interpessoal. Como é que você se relaciona? A questão da flexibilidade, a criatividade, o foco no cliente, a empatia, o entusiasmo, o saber ouvir, a tua administração do tempo, a tua agilidade, a tua atenção, o bom humor. Colegas, como é bom você manter o teu bom humor. Hoje, olha, se eu contar para vocês o dia que eu tive, eu fui almoçar, era 19h20, quando eu mandei um WhatsApp para o Matheus. Acordada desde as 5h30. Mas você tem que o quê, né? A tempestade vem, você olha para a tempestade, respira e mantém a calma. E mantém o quê? O bom humor, a clareza, um comportamento ético, uma fluência verbal, para que as pessoas possam te entender, compreender, uma descrição. Então, tudo isso aqui, ó, você pode fazer uma autoavaliação. Tá? De tudo isso aqui. A atenção, a capacitação de correr riscos. Tem pessoas que não gostam de correr riscos. Bom humor, dinamismo, empatia, equilíbrio emocional, persuasão.
Aqui, ousadia, alguns itens se repetem, porque é por grupo aqui, ó. Os grupos que levantaram. Resiliência, persistência, humildade, equilíbrio emocional. Você é uma pessoa disciplinada? Você tem comprometimento? Você tem atenção? Você tem agilidade? Planejamento estratégico, gestão de pessoas, gestão por resultados, domínio de informática, gestão de processos, gestão de projetos, domínio de um idioma, redação comercial, tá? Criatividade. O que é a criatividade aqui? É conceber soluções inovadoras, indicadores, trazer soluções, trazer ideias, tá? Trazer ideias, alternativas, apresentar novos produtos, soluções, visão sistêmica, ter uma visão do processo da empresa, a interdependência, perceber o impacto da ação, da compreensão, da missão, de conhecer todas as áreas aqui da empresa. Questão de comunicação que nós já trabalhamos. O saber teórico, o saber fazer, o saber ler, ser. Então, você vai fazer uma autoavaliação. Ou você vai avaliar a sua equipe, ou a sua equipe vai te avaliar. Ter conhecimento aqui do processo de comunicação da empresa. Da língua portuguesa. Pessoal, nós temos que cuidar, escrever corretamente. Diferenças individuais, processos de percepção, de informática, de feedback, de atenção, de ser um ser dinâmico, sensível, impacto, flexível, disponível. E o recrutamento por competência. Então, tem empresas que elas têm um RH muito organizado. Elas vão ter lá, desde o processo de recrutamento, avaliação por competência. Daí fica mais fácil. Tá? Aqui, ó, mercado de trabalho, a oferta e a procura. Por que muitas vagas não são preenchidas? Aí nós vamos ter aqui o recrutamento misto, que ele pode tanto jogar a vaga internamente ou solicitar a vaga externamente. Aí ele vai trabalhar aqui a questão do recrutamento, se ele vai por indicação, por cartaz, por banco, por internet, por escolas, por agência, por anúncio, mercado. Ele vai fazer recrutamento, seleção, organização. E aqui o chá, competência, habilidade e atitude. O mapeamento dessas competências. A mensuração, a entrevista, os jogos, a vivência, como que ele vai fazer essa seleção? Técnicas aqui de seleção. Ele pode fazer a entrevista, prova, testes psicométricos, de personalidade. Testes psicométricos é para ver a questão da inteligência, da rapidez, técnicas de simulação, que são as dinâmicas de grupo. Pessoal, aqui tem uma sugestão de um filme, A Procura da Felicidade. Como que você avalia a postura do candidato, as competências, a situação, tá? Perguntas. Eles podem fazer perguntas fechadas
ou abertas, específicas, situacionais. Prestar bastante atenção aí. Qual é, aqui alguma pergunta, né, que ele pode fazer. Digamos que se ele estivesse recrutando aqui um vendedor, qual foi o teu maior dificuldade aqui, de fazer uma venda, a tua organização, o teu planejamento, o teu foco, o teu empreendimento. Aqui a questão da flexibilidade, disponibilidade, relacionamento, empatia, iniciativa, criatividade, foco em resultados. Aqui a questão, né, novamente, das competências aqui. Administração do tempo, a capacidade de empregar o seu tempo, de agilidade, cumprir prazos, renegociar, a questão aqui da agilidade, das exigências, da diversidade, preparar um roteiro, de repente você vai ter lá um cargo de gerente, de coordenador, você vai ter que entrevistar, durante a entrevista, o encerramento, a questão do jogo, se você vai propor algum jogo, alguma dinâmica, mensurar essa competência, verificar lá no jogo, na construção, na seleção. Geralmente, para você fazer a dinâmica de grupo, você vai trabalhar com 6 a 12 pessoas. Alguém vai observar, o outro vai aplicar o jogo, tá? E aí você vai mensurar as competências dentro de tudo que você quer avaliar daquele teu empregado ou se você está contratando. Se ele é excelente, se ele é bom, se ele é médio, se ele é satisfatório, se ele é inaceitável. E aqui nós vamos ter o CAVA. O que é o CAVA? É o ciclo de aprendizagem vivencial, da aplicação para o compromisso, com melhorias, a generalização, analogias, a vivência, o relato, o processamento. Então, isso nós chamamos de CAVA. Quais as características da empresa dos pinguins? Isso aqui é uma brincadeira, né? Qual o perfil do pavão? Tá? O que os pinguins têm que mudar? Que é o filme lá, né, do Pavão em Terra de Pinguins. Aqui as vantagens, né, do BIT, o banco de talentos, com base nas competências, autoavaliação, avaliação de desempenho, eu vou fazer testes de mapeamento, entrevista, avaliação presencial, de games aqui, gráficos, né? Gráficos aqui, gráficos comparativos de performance, listagem de colaboradores, com desempenho desejado, acima da média. Tá? E aqui a escala gráfica, né? Um exemplo aqui de escala gráfica. Excelente, ótimo, bom e regular. Na produção, na qualidade, na cooperação. O PPP, o AM, o T e o M. Talentos, alto potencial. PPP, potenciais prodígios, né? Alto potencial, né? O desempenho e desempenho abaixo do esperado, tá? Mas ele tem um alto potencial. Mantenedores, que têm um potencial abaixo, mas desempenham as suas tarefas. Abaixo da média, né? Tem baixo potencial e baixo desempenho. E aqui, o abaixo da média,
descobrir os motivos, por que aquela pessoa tem lá, né, abaixo da média, promover feedback, a questão mantenedora, os programas de desenvolvimento, de aconselhamento, de feedbacks, tá? O PP, potenciais prodígios, dar aconselhamento, ações, negociar metas, desenvolver estratégias, valorizar o potencial. Os de talentos aqui. Imprescindível manter programas, chamados a participar de projetos desafiadores, responsabilidades, organizar carreira, reconhecimento público. E aqui, né, o plano de ação, dentro dessas necessidades, das habilidades do conhecimento e das atitudes. Aqui eu deixei um exemplo, né? O que eu tenho que melhorar? Como que eu tenho que melhorar? Quando que eu tenho que melhorar? Quanto que isso me custará? Conhecimento, habilidade e atitude. O processo de treinamento, levantamento de necessidades, planejamento, execução, avaliação. E aqui eu vou ter o quê? Avaliação de desempenho, observação, questionário, solicitação das chefias, reuniões interdepartamentais, entrevistas de desligamento, análise de cargos, métodos de incidentes críticos, grupos de discussões. O que é treinar? O conteúdo. Por que eu vou treinar? Os objetivos. Em que treinar? Em conhecimentos, habilidades e atitudes. Quanto treinar? Qual é o tempo? Como treinar? Quais são os métodos, as técnicas? Como organizar o local? Como avaliar as técnicas? Quanto custará? E aqui, tipos de aprendizagens. Normas do trabalho, informações, conhecimento, conhecimento teórico, habilidades, habilidades administrativas, habilidades decisórias, gerenciais, de negociação, de comunicação, de relacionamento, criatividade, cultura, atitudes. Tá? Eu vou ter o quê? Treinamento prático. É o estágio, é o rodízio, é a repetição, é a vivência. Conceitual, eu vou apresentar conceitos, debate, estudo dirigido. Simulado, dramatizações, jogos, estudo de caso, comportamental, vou trabalhar a questão do psicodrama, do teatro, da dinâmica de grupo, da socioanálise. Né? E aqui eu vou ter o quê? Eu vou avaliar esse treinamento. Esse treinamento foi o conteúdo, a carga horária, o local, o material. Eu vou fazer provas, questionários, observações. Eu vou avaliar o comportamento como? Através de provas, de questionários, de observações. É avaliação organizacional. Eu vou estar trabalhando com vocês a questão da pesquisa da cultura organizacional. Os relatórios, né, avaliação de desempenho. E aqui, as referências. Pessoal, alguma dúvida da aula? Alguma dúvida? Vocês entenderam certinho o conteúdo? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma contribuição? É que muita coisa nós já vimos, né, também. Ok? Então, eu vou parar a gravação.